Então, com vocês, Jackson. Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma grande satisfação ser convidado para essa casa, cujo trabalho belíssimo consola, e eis que o consolo é a diretriz principal do Espiritismo, sendo este o Consolador de Cristo. Para mim é uma grata satisfação não apenas estar aqui como convidado, mas compartilhar com vocês, dialogar sobre esse tema, que muitas vezes me chamam para falar, e eu acho curioso como se eu soubesse algo a respeito. Olha, é um tema extremamente complexo, e vocês vão, ao longo da apresentação, entender, compreender o quão complexo é esse tema, e o que a gente consegue fazer, muitas vezes, não é encontrar respostas. A gente consegue lapidar as perguntas. Então, deixo aqui meu agradecimento à presença de cada um e também compartilho a minha angústia no sentido de precisamos de pesquisadores dentro dessa linha. Quem estiver motivado, tiver tempo, tiver disposição e quiser contribuir, é uma área de pesquisa plenamente aberta, que tem muitas nuances, muita coisa a ser produzida, para que a ciência consiga também evoluir e ir em direção ao Espiritismo, assim como o Espiritismo tem por responsabilidade caminhar na trajetória científica, assim como se emprega uma fé racional. Então, faço votos de que a gente consiga, aos poucos, ampliar cada vez mais o celeiro de pesquisa dentro da Casa Espírita, no tocante à saúde mental, à mente, ao progresso e à consciência do espírito, sendo esta a verdadeira casa onde o ser habita. E é sobre essa casa que a gente vai falar. Quando a gente fala a mente em busca da cura, do que nós estamos, do que se trata? Primeiro que a gente tem que pegar, logo no início, tá bom, vai dar certo. Logo no início, quando a gente apresenta um título de um trabalho a ser feito, a gente tem que perceber no título quais são as palavras e quais os conceitos a que nós estamos referindo. Quando a gente fala mente, a mente é um conceito extremamente amplo. Existem várias palavras que poderiam ser usadas em concordância, até como sinônimo. A psique. A gente teria a consciência também, como uma outra perspectiva sobre a mente. Daí a derivação transtornos mentais. A gente teria o cérebro como órgão relacionado à mente, mas não definindo a mente sendo uma entidade, e o cérebro outra. Então, a mente, a psique, a tradução psique, a título de curiosidade, significa alma. Não à toa. Deu origem à psicologia, que é a ciência que estuda a psique e a mente. E assim tem a responsabilidade de também caminhar no sentido da compreensão, da pesquisa, do estudo e do aprofundamento. Mente e cérebro são duas entidades distintas, mas que se relacionam de forma muito complexa e de forma bastante intrincada. E aí a pergunta que a neurociências, que é uma ciência que caminha à parte, que envolve diversas áreas do conhecimento, como a medicina, a neurologia, a biologia, a química, a psicologia. Essas áreas todas estão envolvidas dentro da neurociências em pesquisa para entender como a mente funciona e como ela se relaciona ao cérebro. E uma das perguntas da neurociências é justamente esta: o que é a mente e o que é o cérebro e onde um começa e o outro acaba? Essa pergunta está sendo feita praticamente desde a década de 60.
e foi ampliada a partir da década de 90, conhecida como a década do cérebro, em que as pesquisas sobre a neurociências ampliaram-se muito. Estamos em 2026 e não temos uma resposta definida para isso. Onde é que começa a mente e acaba o cérebro? Começa assim, pelo título. Então, percebam a dificuldade já do conceito, porque nós vamos falar de uma coisa que todo mundo acha que sabe, mas academicamente não existe um conceito fechado ainda. É como se pensássemos a respeito de uma coisa que todo mundo conhece, alguns tiveram a felicidade de encontrar, mas que a noção é inata para todos nós, que é o amor. Conceitue o amor. Se a gente perguntasse para cada pessoa aqui, teríamos cada pessoa com um conceito diferente. Todas estariam corretas. Nenhuma estaria errada. E nenhuma poderia ser mais certa do que a outra. Mas não tem um conceito fechado. E essa é a parte que complica, porque a ciência dura, ela busca fechamento, objetividade e materialidade. Quando a mente, por si só, em sua natureza, é subjetiva. E daí a peculiaridade da psiquiatria ser uma área da medicina muito à parte das demais especialidades. Nós temos basicamente 3 divisões da medicina, na praxis, né? Na prática, que é a cirurgia, em todas as suas subespecialidades, que é a clínica médica, cardiologia, pneumo, gastro, que são especialidades objetivas, e nós temos a psiquiatria, que a medicina tenta ingressar a psiquiatria como se fosse dentro da clínica médica, mas quem pratica sabe que não é nada parecido. Até porque o psiquiatra aprende na praxis, na prática dele, a subjetividade que a própria mente solicita. Não tem como trabalhar de uma forma muito objetiva dentro da psiquiatria. A impressão, o feeling, o sentimento do profissional, muitas vezes também implica em conduta. É claro que existem informações técnicas, mas a complexidade da mente, ela sempre vai imperar sobre qualquer técnica. Afinal, uma depressão não é igual a outra. Nenhuma depressão seria igual a outra na mesma pessoa. Quem já teve sabe do que eu estou falando. Isso para qualquer tipo de enfermidade. Então, a gente parte desse início entendendo a complexidade da mente dentro da sua... Sua mãe mandou. Ah, obrigado. Obrigado, mãe. Dentro da sua... do seu direcionamento, para que o nosso olhar de pesquisa ele não possa ser induzido por uma pretensa objetividade que não é possível. E a gente poderia aplicar a mesma ideia a essa outra palavra, que é a cura. É interessante a gente pensar em cura, principalmente no campo da saúde mental. Porque o que significa cura? Significa resolver de forma plena, conseguir extirpar qualquer sintoma, evitar de forma peremptória, absoluta, crises, surtos. Seria isso a cura? Mas como é que a gente cura questões complexas da mente, como, por exemplo, o racismo? Tem remédio para racismo? Para homofobia? Para maldade? Não existe cura para aquilo que dentro da mente faz parte da caminhada evolutiva do ser espiritual. Não no sentido da cura como a entendemos dentro da medicina. A gente não resolve, a gente processa, a gente vive, a gente evolui, progride em direção à iluminação. E aí, nossos vícios, nossas maldades, elas vão sendo deixadas de lado por aquilo que a gente foi criado, que é, aí sim, a cura do ser,
que é a iluminação no encontro com a centelha divina. Que temos dois caminhos que, no final, pretendemos ser curados, pelo amor ou pela dor. Um, a ignorância. O outro, o desamor. Não à toa, a doutrina espírita veio para trazer teoria e prática, conhecimento de realidade para a evolução intelectual contra a ignorância e moral contra o desamor. Mas são vícios da alma. Como crianças que somos, que ainda estamos em processo evolutivo, em provas e expiações, e nessa trajetória erramos, o que é digno. Nem toda criança acerta. Quando vai aprender o simples, é comum cometer o erro, mas ao sabermos que temos uma caminhada de aprendizado, e que essa caminhada é inata dentro da realidade espiritual de todos nós, é o nosso sentido de vida, a gente entende que a cura das grandes enfermidades, ela vem através da auto-iluminação, que é uma coisa pessoal. Então, mente através da cura, uma coisa subjetiva através de uma coisa complexa e inexata. Como falar sobre esse tema? Vamos utilizar a perspectiva psiquiátrica e espírita. Mas como utilizar essa perspectiva? Primeiro, a gente tem que entender que essa perspectiva é o ponto de vista, é o nosso olhar de pesquisador. E isso faz toda uma diferença, esse olhar de pesquisa, porque se eu estou pesquisando dentro de um departamento como a saúde pública, eu vou ter um olhar teórico baseado naquilo que o departamento se ancora. Se eu estou pesquisando no departamento de sociologia, eu posso olhar o mesmo fenômeno, mas o meu olhar vai ser sociológico e não sobre saúde. Então, definir esse olhar de pesquisa é fundamental porque dá direção e fundamento. E aí a gente tem que voltar para uma base que é sempre complicada trazer, que é o momento de diálogo e encontro entre a psiquiatria e o espiritismo. Que só essa parte, só essa pauta já daria aí um seminário inteiro para explicar o porquê que as duas ciências podem conversar. Mas aqui não é do nosso interesse fazer isso, a gente vai resumir trazendo uma ideia bem mais simples, que é pelo próprio conceito, de que o espiritismo, a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. O aspecto tríplice da doutrina consegue unir ciência, filosofia e religião. Existe alguma linha de conhecimento do ser humano fora dessas três? Alguém se arrisca? Eu desconheço. Porque tudo que a ciência pesquisa, somado a tudo que a filosofia pensa a respeito, e tudo que transcende para a religião, tudo que vai à religião, a questão da fé, da transpessoalidade do ser, abarca toda a criação e toda a criatura. Só não consegue abarcar o Criador, porque o Criador é incognoscível, não dá para conhecê-lo diante da sua grandeza. Fica com o conceito: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Segura aí, é o melhor que a gente faz. Mas ainda muito além, muito aquém do verdadeiro conceito de Deus. Então, a doutrina, ela se propõe como um paradigma do conhecimento, um novo paradigma do conhecimento, em que a minha perspectiva pessoal, acredito, assim como o cristianismo demorou 300 anos para ser aceito e oficializado dentro do Império Romano, através da Igreja Católica Apostólica Romana, como a religião oficial do Império, e, infelizmente, por um movimento político, na ocasião o imperador, porque o cristianismo tinha crescido tanto, que era mais fácil controlar o cristianismo que extirpá-lo.
Demorou 300 anos. Nós temos quanto tempo de espiritismo? Nós não temos 200 anos. Ah, Tiago, mas estamos em uma fase de muita informação, de muito contato, muita tecnologia, e com isso a gente pode avançar muito mais rápido. Ledo engano, porque o que faz avançar do ponto de vista cultural é a consciência, e a consciência é individualizada. Existe um movimento cultural coletivo, mas depende da consciência de cada um. Então, muitas vezes, a tecnologia que poderia vir para ajudar, ela atrapalha. Quem nunca recebeu mensagem no Zap que mais desinformou do que informou? E tem tanta informação? Então, existe um prognóstico de que a doutrina espírita, não o espiritismo, enquanto movimento religioso, mas a doutrina espírita, ela acabe se confirmando como um novo paradigma do conhecimento em tempo vindouro. E se alguém acha que isso está difícil, está longe, vamos pensar da seguinte maneira. Um pesquisador mineiro, aqui do Brasil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, escreveu um livro científico por uma editora super respeitada chamada Springer. O nome do livro é Science of Life After Death, Ciência da Vida Após a Morte, em que ele compilava as pesquisas de todas as áreas, inclusive da área das humanas, da área da saúde, compilava as pesquisas com evidências de que existia uma sobrevivência da consciência após a morte. E claro que a gente não consegue materialidade sobre isso. Por que não consegue materialidade? Porque a consciência é subjetiva. Quando você vai para a física quântica, você percebe claramente, existe uma questão que é particular e outra que é questão energética. E a consciência é um tipo de energia muito sutil, que a gente não consegue alcançar o conceito ainda. Mas existe uma sobrevivência dessa consciência após o fim do corpo físico. E esse livro, publicado já faz 4, 5 anos, é um dos livros mais representativos de que a ciência está alcançando a doutrina. Enquanto a doutrina caminha muito dentro de um movimento religioso que precisa se expandir para ampliar o aporte filosófico e científico também. E olha que curioso, nesse livro, algumas das evidências da sobrevivência da consciência após a morte eram provas, evidências de reencarnação. E aí você tem 2 coelhos com a cajadada, porque quando você vai pesquisar a sobrevivência da consciência, você encontra essa consciência voltando em outro corpo físico. Percebem? Isso é um livro científico. Então, quando a gente pensa em doutrina espírita, nós estamos falando, não apenas como entusiasta, mas é um caminho que está a se realizar, de que é um paradigma do conhecimento. E se eu colocar a psiquiatria e a psicologia, elas são ciências. Fazem parte de um conhecimento, mas estão fechadas dentro de si mesmas. Então, na teoria, para fazer essas 2 linhas dialogarem, eu preciso entender que a doutrina espírita abarca muito mais um acervo teórico e prático do que a psiquiatria. Até porque a psiquiatria ela se divide em 3 grandes áreas. A psiquiatria clínica, que é a prática, a psicofarmacologia, que é o aprendizado, o estudo, a pesquisa de medicações, de psicofármacos, e a psicopatologia, que é a compreensão da apresentação de sinais e sintomas do paciente que está com algum transtorno mental. E a psiquiatria ela pode conversar com outras áreas, como conversa muito com a psicologia. E pasmem, até algum tempo atrás, nem isso. Hoje sim.
mas fica limitado dentro dessa seara, da sua área de atuação. Então, quando a gente vai pensar na perspectiva de doutrina espírita junto com psiquiatria, a gente tem que colocar na ordem correta, que na verdade, doutrina espírita passa pela psiquiatria através de um olhar científico. Porque a doutrina espírita é um black book, é uma enciclopédia muito maior do ponto de vista teórico do que a própria psiquiatria. E a doutrina espírita engloba a psiquiatria. Embora essa conversa não seja refinada, né, não esteja sendo atualizada a todo instante, a psiquiatria ainda mantém as portas muito fechadas para a doutrina espírita e para os fenômenos espirituais. Nós sabemos que é uma caminhada, é uma trajetória que nós estamos lidando nesse momento e que vamos continuar seguindo e vamos com certeza chegar lá. Pois bem, então temos a mente, a visão científico-filosófica, em que a doutrina espírita está em um primeiro lugar, e a psiquiatria que vem em sequência, anexada, englobada dentro da doutrina espírita, em busca da cura. Lembrando que mente e cura são dois aspectos subjetivos, como já falamos. E aí a gente vai fazer uma proposta para tentar colocar de uma forma mais dinâmica essa teoria, né? Eu vou propor que a gente construa um caso clínico, tá? Então, eu trouxe aqui... Poxa. Pedro, roubaram o mini Jesus que estava aqui embaixo. Rapaz, era meu. O mini Jesus, homem. Você vê nem aqui, né? Gente, só mais uma coisa. Eu trouxe 3 livros aqui publicados pelo UFC, tá? Da Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade, publicado pelo Departamento de Educação da UFC, que tem vários artigos escritos por orientandos, né, da pós-graduação, mestrado, doutorado. Inclusive, em cada livro desse eu tenho um artigo publicado com a doutora Ângela Linhares, e eu vou presentear 3 pessoas hoje com essas obras, tá? Não tenho nem ideia de como eu vou fazer isso, mas a gente vai chegar, vai ter a inspiração daqui para frente, né? Jesus chegou. Tudo bem, mas é meu, viu? Meu filho tem igual. Obrigado, querido. Gente, apresento-lhes Mini Jesus, tá? A gente vai falar e fazer de uma forma muito dinâmica. Nós vamos construir um caso clínico. Então, eu não vou trazer um caso pronto. Vai sair do emergente grupal, tá? E eu vou pedir logo de começo muita delicadeza com o Mini Jesus, porque eu andei fazendo essa dinâmica nos outros cantos aí, e o pessoal rebolava ele sem nenhum cuidado. Respeita a entidade. Por favor, tá? Eu jogo o Mini Jesus aleatoriamente. Quem pegar, que quiser brincar, que quiser participar, segura ele e vai dar uma informação sobre esse caso clínico, tá? E depois essa pessoa, dada a informação, ela pode jogar o Mini Jesus para frente, para trás, para o lado, para o outro, com cuidado. Jesus está vendo. E a partir dessa construção, a gente vai basear todo o restante da apresentação nesse caso que a gente vai fazer juntos, certo? Quem não quiser participar, não tem problema. Pode jogar Jesus de novo ou pode entregar para o coleguinha do lado que queira brincar, tá bom? Todo mundo topa? Vamos lá, posso jogar? De olho fechado. Opa! Minha querida, me diga um nome, homem ou mulher? Um nome. Um nome qualquer. De qualquer pessoa. O primeiro que vem na sua mente. Maria. Honrada seja. Jogue Jesus. Cuidado. Jogue Jesus. Maria tem quantos anos?
Maria tem 33, idade bem. Joga Jesus. Pode dar também, não tem problema. O jogo aceita. Maria de 33 anos tem uma profissão. Qual é a profissão de Maria? Hã? Do lar. Maria do lar. Eita, vai pegar um bocado de Maria, né? Joga Jesus. O pessoal está com pena de Jesus, gente. Ele aguenta. Eu pedi tanta cautela, né? Deixa os outros brincarem também. Maria, 33 anos, do lar. Qual é a classe socioeconômica de Maria? Pobre. Peraí, calma, mulher. Já construiu Maria toda. Ela é pobre. Me diga qual pobre ela é. Ela é pobre, ela é muito pobre. Muito pobre. Muito pobre. Coitada de Maria. Estou com pena. Joga Jesus. Joga, pode jogar, jogue. Eita. Maria é casada, sim ou não? Solteira, divorciada, viúva? Casada. Maria tem filhos? Sim. Quantos? 3. Três filhos, Maria casada, no pobre, do lar, 33 anos. Joga Jesus, pode voar. Quem pegar tá jogando. Qual é a religião de Maria? Católica. Aí, só para a gente calibrar bem, é uma católica praticante ou é uma católica que de vez em quando vai? Praticante, legal. Joga Jesus. Só revisando, tá? Maria, 33 anos, do lar, muito pobre, casada com 3 filhos, católica praticante. Essa Maria existe há um monte, né? O imaginário do grupo aqui, só o que tem é essa Maria aí. Agora, a primeira coisa que vier na mente, em relação a algum aspecto psiquiátrico, Maria foi acometida de algum sintoma, de uma síndrome, de um transtorno, alguma coisa relacionada à saúde mental, que não é bacana. O que Maria tem? Ansiedade. Todas Marias são ansiosas. Pera, volta lá. Você pode caracterizar a ansiedade? É grave? É leve? É moderada? Moderada. Maria agradece. Joga Jesus. Pronto. Maria, que é ansiosa moderadamente, ela tem algum aspecto psicológico na vida dela. Ela tem alguma crença que não é bacana, tem algum traço de personalidade, algum vício, passou por algum trauma, alguma coisa psicológica na Maria que é adoecedora. O que seria? Hã? Espiritualmente? Mas defina. Espiritualmente em que sentido? A Maria, o trauma da Maria é a própria condição. A condição de pobreza e a falta de oportunidade. Seria isso? E a falta de quê? Falta de crença. Maria está fraca de fé. Católico não pode ser fraco de fé, não? Eu não posso dizer amém aqui não, só porque eu estou no centro espírita. Vamos revisar, tá? Maria, 33 anos, do lar, muito pobre, casada, com 3 filhos, católica praticante, mas está ansiosa, mediamente, porque a espiritualidade dela está fraquinha e ela não se resigna, ela tem uma revolta com a própria condição dela. Não é isso? Perfeito. Joga Jesus! Pode rebolar. Sem agredir o menino. Quem vai? Vamos lá.
A Maria, além de tudo isso, ela está passando por outro problema no aspecto social. A Maria tem alguma dificuldade, ou em relação a alguma relação dela, ou em relação ao trabalho, ou algum conflito ativo na vida da Maria, no aspecto social. Qual é? Oi? Ela está desempregada. Mas aí é um aspecto ocupacional. Vamos pensar a Maria no contexto familiar. No contexto familiar do núcleo, no contexto familiar, família colateral, ou na vizinhança. Maria tem algum problema. Qual é? Qualquer coisa, bota para fora. Briga com quem? Com quem? Com o marido? Maria? Não. Quase também não acontece, né? A briga é grande? Tu pode dizer o motivo da briga? Como é? Maria foi traída. Gente, vamos cuidar de Maria, vamos? Obrigado, querida. Maria não agradece, mas valeu a participação. Gente, recapitulando, Maria, 33 anos, do lar, muito pobre, casada, 3 filhos, católica praticante, está mediamente ansiosa, está faltando fé para Maria, está revoltada com a própria condição de vida e foi traída pelo marido com quem está em conflito. Quer acrescentar, amigo? Hã? Eu não entendi. É corna. Pronto, definiu bem. Obrigado, tá, querido? Maria tá fechada. Já temos Maria. Acho melhor parar, né? Pelo bem de Maria. Não, daqui a pouco de moda aqui, né? Gente, mas vocês perceberam que o imaginário do grupo, né? A gente construiu Maria juntos, né? Olha que lugar comum que a gente foi, né? Porque essa Maria aí, quanto por cento da população feminina ela representa, né? Se alguém pode não ser Maria, mas alguma vez, em algum momento pode ter sido. Ou tomara que não, pode vir a ser. Mas fica com esse caso, fica com essa ideia, e a gente vai trabalhar em cima da Maria e vamos tentar entender como é que a mente de Maria pode buscar a cura através da perspectiva psiquiátrica e espírita. Então, ela tem uma condição atual, que é essa. Ela tem variáveis, as variáveis nós já falamos, já definimos, que são: ela foi traída, ela é muito pobre, ela está desempregada, ela é do lar, né? E aí existe uma perspectiva posterior. O que vai acontecer com Maria? Como ela chegou aqui e o que vai acontecer com ela depois? Devolve Jesus. Jesus tem dono. Pode deixar. Pronto. Gostei do entusiasmo. Obrigado, viu, querido? Pode entregar ele pro Pedro. Não, o microfone não joga não, ué. Jesus aguenta o microfone não. Então a gente pergunta o resultado, né? O porquê, o para quê. E a parte espiritual, nós vamos tentar entrar dentro da mente de Maria. E o que a gente vai fazer para tratar essa ansiedade de Maria? Eu levo ela para a igreja? Eu levo ela para o hospital para tomar remédio? O que eu faço? É a grande dúvida, né? Bom, nesse ponto eu não vou começar a falar. Eu queria... Pedro, tu pode pegar o microfone mais uma vez? Eu queria que também saísse do emergente grupal alguma ideia de como a gente poderia ajudar Maria. A Maria está aqui, ela chega, ela traz esse caso e ela pede ajuda. Digamos que seja no centro espírita. Digamos, talvez seja. E ela chega, conta a história dela e ela pede ajuda.
Como é que a gente pode ajudar a ansiedade de Maria dentro de todo o contexto de vida? Alguém se voluntaria? Ela acabou de chegar no atendimento fraterno. Você está atendendo. Primeiro eu tenho que largar o maridão. Opa! Beleza, depois o senhor, tá? Depois a senhora, tá escrito. Vamos pensar... Não, segura aqui. Vamos discutir aqui a questão de largar o marido. Faz sentido, não faz? Só que vamos pensar da seguinte maneira, vamos desconstruir essa ideia. Quem disse que Maria não ama o marido? Só porque ela foi traída? Não quer dizer... Entenda que o só foi sarcasmo, tá? Por favor. Hã? O marido de Maria é uma figura muito forte, né? No imaginário, né? Ainda pode bater na pobre da Maria. Mas veja, olha, quantos pacientes chegam no consultório trazendo uma história parecida de uma traição, de uma infidelidade, e o pensamento é que existe um problema que, se a gente extirpar o problema, está resolvido. Cura. Só que, em inúmeros casos, você vê situações de mulher e de homem que passaram por infidelidade e, de uma forma impulsiva, emocional, passional, decidiram acabar a relação. Estão certas, porque foram traídas, mas não estavam preparadas emocionalmente para isso. Não estavam certas de que esse era o caminho. Não tinham dado tempo para elaboração a esse respeito. Não tinham dado a oportunidade nem se seria passível um perdão. Como é que o comportamento do marido estava depois dessa traição? O marido estava correndo atrás, estava se desculpando, estava fazendo por onde reunir a família? Ou não, ele não estava nem aí? Olha a quantidade de variáveis, entende? Fato é que, se essa paciente, Maria, ansiosa, traída, chega no meu consultório, eu vou passar um remédio para ansiedade para ela. E esse remédio para ansiedade vai resolver todo o problema dela, não vai? O marido vai parar de trair Maria por causa do remédio? Olha, vai aumentar. Olha a complexidade. Então, vamos tratar Maria. Primeiro momento, ela largar o marido, primeiro é do arbítrio dela. Mas, dentro do arbítrio dela, que é livre, isso precisa ser muito bem elaborado, para que ela decida que esse caminho é o caminho mais saudável. E aí um detalhe, no atendimento fraterno, a gente preconiza, assim como na psicologia, é mais escuta e acolhimento, né? Para a gente tomar cuidado para não fazer no atendimento o que a gente pode, e tem toda a liberdade de fazer, quando está numa conversa com a comadre, com o compadre. Mulher, deixa esse homem. Esse homem não te ama não, mulher. Né? Aquelas coisas. Não, porque a gente tem intimidade com a pessoa, né? Mas no caso de uma assistência psicológica, que aqui também se assiste, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O senhorzinho aqui, por favor, ele tem outra sugestão para a gente ajudar a Maria. Como é que a gente cuida dessa ansiedade de Maria? Acho que a ansiedade tem que ser espiritual, mas esse atendimento fraterno, Certo? dá esse apoio espiritual, mas não deixar de recomendar o apoio científico no caso medicamentoso. Então pronto, a gente vai ajudar a Maria indicando que ela fortaleça a espiritualidade, né? Que ela procure se ancorar, ter suporte na espiritualidade e que ela procure ajuda profissional, não é isso? Perfeito. E esse caminho é o caminho mais sensato. Mas esse caminho é o caminho mas por si só ele não resolve a ansiedade de Maria. Entende? Digamos assim, a gente deu o ponto de partida, mas não significa que esse ponto de partida vai chegar até êxito.
Amenizar a ansiedade de Maria depende de muitas outras variáveis e muitas outras condições que vai fazer com que Maria consiga sentir paz. Concorda? Perfeito. A senhora... Arrumar um trabalho fora do lar. Ser voluntária. Perfeito. Aí a gente vai entrar no pormenor, já. A gente vai entrar no pormenor primeiro. Se Maria chegar nesse atendimento fraterno e ela chega muito ansiosa e a gente diz para Maria, você está precisando arranjar um trabalho. Será que Maria tem condição de escutar isso? Porque ela já está muito angustiada com a própria situação de vida. Porque ela está revoltada porque ela é muito pobre, foi traída, tem 3 filhos. E aí eu digo, tem que arranjar um trabalho. Mas será que ela já não tentou e não conseguiu? A senhora está entendendo? A sutileza da assistência, porque para cuidar da ansiedade dela, eu tenho que ter uma empatia, me colocar no lugar de Maria, e eu vou dizer, Maria, arruma um trabalho. Sendo que se eu estiver na mente dela, tentando ser ela, ser Maria, eu posso entender que talvez eu, como Maria, já esteja procurando um trabalho há muito tempo e não consegui. E parte da minha ansiedade vem disso. Parte da minha revolta de vida vem disso. Deu para captar? E se a gente oferecer para Maria para ser voluntária? Perfeito. Perfeito. Vamos trazer Maria para o centro espírita. Ela vai se aliviar sendo voluntária. Perfeito. Tem um detalhe. Maria está em condição emocional de assistir a alguém que também está emocionalmente afetado? A senhora está me dizendo que para Maria sentir melhor tem que mostrar alguém pior do que ela. Perfeito. Referência é tudo, né? A senhora está certíssima, e isso é um movimento cultural muito claro. Chega um amigo para o outro e fala assim, cara, minha vida está difícil, minha vida está complicada. É porque tu não sabe da minha. A minha, pelo amor de Deus. Veja, o que a senhora está dizendo que é melhor, na verdade, é uma mudança de perspectiva que você fica menos pior, porque você mudou a referência do que é pior. É um início. É um passo. Mas concorde comigo. Eu posso me sentir menos triste, mas ainda triste, porque tem outro que tem uma tristeza maior que a minha tristeza. Quantas tristezas couberam nessa frase? Tristezas, a palavra. Eu posso me sentir menos triste dentro da minha tristeza, porque eu vi outra pessoa triste com uma tristeza maior do que a minha tristeza. Quantas tristezas eu falei? O que eu estou querendo dizer é que a gente pode, por mudança de referência, recalibrar a nossa perspectiva, tendo de um pensamento negativo um pouco menos negativo, mas ainda negativo. E esse é o pulo do gato. A quinta força da psicologia hoje é chamada psicologia positiva. Só para a senhora ter uma ideia, ela é uma revolução dentro da psicologia. Por quê? Porque até a quarta força, que era a transpessoal, que é a área que a doutrina se mistura e se confunde, graças a Deus, ainda se trata problema, ainda se trata dor, ainda se trata sofrimento. Na psicologia positiva, o problema, a dor e o sofrimento, eles ficam um pouquinho de lado. A gente vai falar deles, mas o que é que te faz feliz? Sim. A senhora está entendendo? Eu estou triste, vamos falar do que é que te deixa alegre. Eu estou com pouca fé, o que é que faz enaltecer a tua fé? Eu estou com dor, eu estou com sofrimento, o que é que faz com que você sinta alegria, regozijo, gozo, satisfação?
Porque até do ponto de vista espiritual, se a nossa relação com Deus é negativa, porque meu Deus, Pai, é castrador e vingativo, como é que esse Pai me consola e me acolhe? Porque o meu Pai tem que ser positivo. A boa nova de Cristo. Deus é amor. Ponto final. Aí dá certo. A senhora está entendendo? O trabalho de voluntariado é ótimo no sentido de um choque de realidade, para a gente entender que outras pessoas também estão em sofrimento e que o seu sofrimento não é o todo do universo. Seu umbigo não é melhor do que o umbigo de ninguém. E que a gente pode sintonizar em apoio e auxílio a outros, e com isso a gente tem um sentimento de utilidade e realização. Porque a minha vida pode estar uma desgraça, mas se eu faço um bem, eu tenho utilidade. Perfeito? Perfeito. Mas o pulo do gato é, eu tenho que ter o mínimo de condição para fazer o bem. Porque eu só posso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu estou com o tanque vazio do meu amor próprio, como é que eu posso oferecer ao outro aquilo que eu não tenho? O momento do voluntariado é um timing. Se a gente forçar uma pessoa que não está em condição emocional de tentar ajudar ela sem ter estrutura, ela desmonta. Porque ela fica negativo. A minha vida não está legal, a dele também, não presta nada. A senhora entendeu? Até isso tem timing. Dá tempo de uma última? Depois do intervalo. Depois o intervalo. Não do intervalo. Uma última. Fui liberado aqui. Obrigado, Carlos. Como ajudar a ansiedade de Maria? Vamos lá. Praticante. Talvez ficasse ela para o tratamento com com certeza deve ter escrito aí para o poder. E aí passando de passe, água purificada, vai levar em casa com os familiares. Você está ofertando aquilo que a doutrina espírita preconiza como cuidado, assistência ao outro, não é isso? O ATE, o atendimento espiritual, e o tratamento mediúnico, fluidoterapia e talvez uma desobsessão. Alguém vai questionar isso? Até porque, assim, ela é católica, né? Olha que bacana. Calma. Eu posso fazer o convite que eu quiser para a pessoa. Ela aceita se ela quiser, né? Mas isso me exime de convidar? Irmã, você chegou, olha, sua vida está complicada. E eu escutei você, estou querendo te ajudar. Mas eu não tenho poder, eu não tenho forças para modificar a sua vida. Mas eu posso te contar a minha história. Porque eu cheguei aqui numa situação parecida com a sua, não igual, mas de dor, eu estava sentindo tanto quanto você. E aqui eu me senti acolhida. E aqui eu encontrei estudo. E eu entendi muitas coisas e depois passei a me sentir melhor através de vários trabalhos, várias atividades. Eu não sei se você está aberta para aceitar essa oferta que eu estou lhe fazendo. Mas dentro da minha história me ajudou bastante. Você quer vir comigo? Legal? Ah, detalhe. Aí Maria diz, não, mas eu sou católica. Aí você fala de forma muito respeitosa. E o que que tem? Qual é o problema? Né? Não ofende. Porque o espiritismo, ciência de base filosófica que transcende para a religião. Minha irmã, continue sendo católica. Vá para a sua missa, converse com seu padre, faça a sua comunhão. Mas aqui é outro polo de cuidado. Aqui fala de Cristo. De uma outra forma. Parecida, não igual, mas fala de Cristo. E aqui o pressuposto é consolo. Alguém. Ela não é dada de graça. O caminho é esse e tu segue, vai. Não. Eu vou encontrar na minha mente, trabalhando por meio do Evangelho, por meio da palavra de Cristo e por meio da trajetória que a perspectiva espírita dá, um caminho que pode chegar a diminuir o sofrimento e potencialmente levar a uma cura que talvez não seja por resolver os problemas, a ansiedade de Maria, o chifre que Maria levou, talvez seja por resignação.
E por ela entender, na fé dela, agora fortalecida, que independente da quantidade de dor, ela tem um significado muito maior. E que a angústia que causa a ansiedade dela tem solução dentro dela mesma. Porque como ela é filha de Deus, e ela se entende como tal, ela sabe que ela é amada incondicionalmente. Olha que bonito. Né? E não tem o que faça, ele não abre contigo de jeito nenhum. Vai junto contigo, larga as 99 se tu tiver perdido. E é isso, é exatamente isso que a doutrina traz, providenciando, potencializando cada mente no seu livre-arbítrio, na sua autonomia, para em busca da sua cura pessoal. Obrigado pela atenção, fim do primeiro tempo. Isso.